Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é justamente continuação da aula da semana passada. Lembra que a semana passada nós começamos a falar sobre as medidas de comprimento? Pronto, hoje nós vamos aprender como converter essas medidas. Como eu posso como eu posso transformar quilômetro em metro, metro em quilômetro, como eu posso transformar centímetro em milímetro, milímetro em centímetro, e aí sucessivamente, tá? Então, hoje a gente vai aprender a converter essas medidas de comprimento. Mas vamos antes da gente aprender a converter essas medidas. Vamos lá revisar a aula da semana passada? Bom, na semana passada, nós estudamos que utilizamos a medidas de comprimento para medir o tamanho de uma pessoa, ou de um objeto, a distância entre dois pontos ou cidades, ou até mesmo qualquer outro tipo de situação. Nós vimos também que as medidas de comprimento são divididas em dois tipos. Aquelas medidas, as unidades de medidas classificadas como não padronizadas, que são justamente aquelas que não têm tamanho fixo, ou seja, seu tamanho ele pode variar, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Quais são as medidas, as unidades de medidas classificadas como não padronizadas? Nós vamos encontrar a polegada, o palmo, o pé. Tudo isso a gente classifica como medida não padronizada, porque vai variar de acordo com o tamanho do corpo de cada pessoa. Lembra que eu tenho um exemplo? Se você e algum adulto, por exemplo, estiver num ambiente fechado e vocês começarem a contar quantos passos tem nesse ambiente fechado, a diferença entre vocês dois vai ser muito grande a quantidade de passos. Por quê? Seu pé é menor do que um adulto. Então, por isso que a gente chama elas que são medidas padronizadas. Nós classificamos essas medidas como não padronizadas, porque elas não têm tamanho fixo, porque pode variar de pessoa para pessoa. Além das medidas não padronizadas, nós estudamos as medidas padronizadas, que são aquelas que apresentam o mesmo tamanho, independente do instrumento utilizado para medir. E nós vimos que os instrumentos utilizados para medir as unidades de medida padronizada é a régua, que é bastante utilizada para medir pequenos comprimentos, a fita métrica, que é bastante utilizada por costureiros para medir tecidos e partes do corpo, a trena e o metro articulado, que geralmente são usados na construção civil, não é? Vamos continuar nossa aula? E aí? Nós vimos também na aula passada as medidas de comprimento, não foi? Nós vimos que as medidas de comprimento são 100. Nós temos o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Vimos também na aula passada que o metro é a unidade principal das medidas de comprimento, não foi? Nós vimos também que existem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do metro são aquelas medidas maiores do que o metro, enquanto que os submúltiplos são aquelas medidas menores do que o metro. Não foi isso que a gente viu? Mas de todas essas medidas aí, dessas 7 medidas de comprimento, qual delas são as principais? Quais delas nós utilizamos mais no nosso dia a dia? Estão lembrados quais são? Quilômetro, metro, centímetro e milímetro são as medidas de comprimento mais utilizadas no nosso dia a dia. Só que hoje na nossa aula nós vamos aprender justamente a realizar conversão de medidas. Como é que a gente pode converter essas medidas? Como é que eu vou transformar quilômetro em metro, centímetro em milímetro e aí sucessivamente? Vamos lá? Para que a gente aprenda a converter as medidas de comprimento, é necessário que a gente siga um passo a passo, certo? É necessário que a gente aprenda o passo a passo. Primeiro, a gente tem que repetir o número. Por exemplo, se eu quero que você transforme 1 quilômetro em metro,
Então, eu tenho que repetir o número. Qual é o número que aparece nessa questão? Se eu digo a vocês. Eu quero que vocês transformem 1,5 km. Qual é o número que aparece? 1. Então, você vai repetir esse número 1. Segundo, você vai observar se esse número ele vai descer ou subir. Porque se vocês observarem, aqui ó, nós vemos justamente uma escada. Né? Aqui a gente tem justamente uma escada. E essa escadinha aqui, ela vai te ajudar muito na hora de você converter essas medidas. Então, você vai ter que observar se esse número ele vai descer ou se esse número ele vai subir, certo? Por quê? Se o número sobe, ele vai perder 0. Quando o número sobe na escala de degrau em degrau, à medida que ele vai subindo de degrau em degrau, ele vai perder um 0. Agora, se ele vai descer, ele justamente vai ganhar o 0. À medida que ele vai descendo, de degrau em degrau, ele vai ganhar o 0. Eu tenho aqui 105 Dan. Esse Dan representa decâmetro. Então, eu tenho 105 decâmetros e eu quero transformar em metros. E aí? Ó, decâmetro é esse aqui, ó. E eu quero que você chegue no metro. E aí, quantos degraus? A gente vai ter que subir ou descer? A gente vai ter que fazer o quê? Descer, não é? A gente vai ter que descer. Então, qual é o primeiro passo mesmo que a gente faz? É repetir o número. Qual é o número que a gente tem aqui? 105. Então, repito o número. 105. Quando eu desço, a gente ganha ou perde 0. É só você lembrar daquela frase, para descer todo sou tua ajuda. Se para descer todo sou tua ajuda, a gente vai ganhar 0. Então, desce, ganha um 0. Eu desci quantos degraus? Apenas um degrau. Então, se a gente desceu apenas um degrau, o 105 ele vai receber um 0. Então, antes era 105, mas agora ficou o número 1050. Então, eu tenho agora 1050 metros. Eu tinha 105 decâmetros e eu pedi para que você transformasse em metros. Ele estava aqui, ó, decâmetro, ele foi para metro. Ele desceu quantos degraus? 1. Se ele desce, ele ganha 0. Então, foi o que aconteceu aqui, ó. Ele ganhou um 0. Então, 105 decâmetros transformou em 0. Agora, a gente tem como resposta o número 1050 metros. Então, o número 105 decâmetros é a mesma coisa que 1050. Então, nesse exemplo agora, a gente tem 34.000 metros e a gente vai ter que transformar em quilômetros. Então, o metro está aqui, ó, quilômetro aqui em cima. Então, a gente vai ter o quê? Subir. Vamos ver quantos degraus nós vamos ter que subir. 1, 2, 3. Nós vamos ter que subir 3 degraus. Se a gente vai ter que subir 3, e a gente tem que lembrar, se a gente sobe, a gente perde 0, né? Se a gente desce, cada degrau a gente vai ganhar um 0. Se a gente sobe, a gente vai perder um 0. Então, ó, quando eu subi um degrau, eu perdi um 0. Quando eu subi o segundo degrau, eu perdi o meu segundo 0. Quando eu subi no terceiro degrau, eu perdi outro 0. E aí, sobrou que número? Apenas o número 34. Então, eu posso dizer que 34.000 metros é a mesma coisa que 34 quilômetros. Aí vocês têm que lembrar. Se eu subo, eu perdo 0. A gente vai cortando 0. Se a gente desce, a gente ganha 0. Vamos para mais um exemplo. Ó, eu tenho 3 centímetros. Aqui, o centímetro está aqui. E eu quero transformar em milímetro. É justamente esse daqui.
tenho 3 centímetros, quero transformar em milímetros. E aí? Centímetro tá aqui. Eu vou ter que vir para milímetro. E aí? A gente vai descer ou vai subir? A gente vai descer. Se a gente desce, a gente justamente vai ter que ganhar zero. Então, o que a gente vai fazer? Repete o número 3. Repetiu o número 3 e ele desceu quantos degraus? Apenas um degrau. A gente vai acrescentar um zero. E aí, a gente vai ter 30 milímetros. Então, ele saiu de centímetro, foi para milímetro, desceu apenas um degrau. E aí, por isso que ele ganhou apenas um zero. Então, aí, vamos pensar um pouquinho agora? Agora aqui vou dar algumas situações, certo? Pronto. Vamos logo para a primeira situação que eu tenho justamente aqui. Eu quero que vocês transformem 1 quilômetro em hectômetro, certo? Eu quero que vocês transformem 1 quilômetro em hectômetro. Então, o que é que a gente vai fazer primeiro? Repetir o número. A gente vai repetir o número 1, não é? A gente vai colocar o número 1. E depois a gente vai contar, a gente justamente vai contar quantos degraus a gente vai ter que descer. A gente vai ter que descer quantos degraus? 1. Então, 1 quilômetro é a mesma coisa que 10 hectômetros, porque a gente desceu apenas um degrau, por isso que ele recebeu apenas um zero. Agora eu quero transformar 1 quilômetro em decâmetro. E aí? Se de quilômetro para hectômetro eu descer apenas um degrau, para decâmetro eu vou ter que descer outro degrau, não é? Então a gente vai descer 2 degraus. Então quer dizer que vai ter 1 quilômetro. Tem quantos decâmetros? Temos 100 decâmetros. Agora, se eu quiser transformar esse quilômetro em metro, ó, até decâmetro, a gente desceu 2 degraus, por isso que o número ganhou 2 zeros. Para chegar em metro, ele vai descer quantos? 1, 2, 3. Então, a gente pode dizer que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Por que não metros? Porque ele desceu 3 degraus. Então, aí a gente vai justamente ganhar 3 zeros. E aí, eu quero transformar 1 metro em decímetro. Como é que eu vou fazer? De metro para decímetro, a gente vai descer 1 degrau. Então, a gente pode dizer que 1 metro tem quantos decímetros? Temos 10 decímetros. Agora, se eu quero transformar 1 metro em centímetro, quantos centímetros será que vai ter 1 metro? 1 metro, ele tem quantos? 100 centímetros. Por que aqui ficou 100? Porque ele desceu quantos degraus? 1, 2. Lembra? Desce, ganha 0. Sobe, perde. Agora, se eu quero transformar 1 metro em milímetro, ele estava aqui em cima. Veio para decímetro, veio para centímetro. Vai chegar em milímetro, desceu quantos? 1, 2, 3. E aí, consequentemente, 1 metro é a mesma coisa que 1000 milímetros. E 1 centímetro, ele vai ter quantos milímetros? Ó, de centímetro para milímetro, ele vai ter que descer apenas 1 degrau. Então, se ele desce 1 degrau, a gente diz que 1 centímetro tem 10 milímetros. Bom, a tarefa vai ser no livro de matemática. Na página 64, a gente tem uma questão sem responder, não é? Que é justamente a questão 4. E aí, na questão 4, ele está dizendo o seguinte: escreva as medidas a seguir em metros. Então, você vai transformar todas essas letrinhas da A a F em metros. Aí, você tem que lembrar do quê? Se a gente vai descer, a gente vai ganhar 0. Se a gente subir, a gente vai perder 0, certo? Então, aí, a gente na letra A, a gente tem 80 hectômetros. E eu quero transformar em metros. E aí?
Ó, de hectômetro para metro, ele vai ter que descer quantas escadinhas? Ele vai ter que descer justamente duas escadinhas, não é? Ele vai descer duas escadas. Então, se ele vai descer duas escadas, ele vai ganhar 2 zeros. Aí você já tem repetido o número 80. Se ele vai ganhar mais 2 zeros, a gente diz que 80 hectômetros é a mesma coisa que 8.000 metros. E aí você vai fazendo as outras. Só lembrando, se você desce, ganha zero. Se você sobe, perde zero. Outra tarefinha na página 65, tem um desafio aí, ó. Leonardo media 42 centímetros ao nascer. Hoje, com 10 anos de idade, ele mede 1,34 m. Quantos milímetros Leonardo cresceu? Primeiro, gente, você vai ter que transformar esse 1 metro de Leonardo em centímetro, tá? E vai ter que juntar com esse 34. Então, 1 metro, lembra que eu falei para vocês? 1 metro ele tem quantos centímetros? 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, 100 mais 34 vai dar quanto? 134 centímetros. Só que ele quer saber quanto Leonardo cresceu. Quando ele nasceu, ele tinha 42 centímetros. Agora, ele tem 134 centímetros. Para isso, você vai ter que fazer o quê? Uma subtração. E desse resultado da subtração, você vai ter que transformar em milímetro. Tá bom? A outra tarefinha é justamente na página 70, questão 3. E tem o seguinte: Ricardo mede 1,93 m de altura. Responda as questões de acordo com essa informação. Quantos centímetros ele tem? Então, a mesma coisa vai acontecer aí, ó. Tem 1,93 m. Ele quer saber a resposta toda em centímetro. Então, você vai ter que transformar esse 1 metro em... Você vai ter que transformar esse 1 metro em centímetro. 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100. Então, 100 centímetros mais 93 centímetros vai dar quanto? Essa respostinha aí. E tem a letra B. A altura dele é maior que 2 metros ou menor? Se 1 metro tem 100 centímetros, 2 metros ele vai ter que ter quanto? 200 centímetros, não é? Será que a altura de Ricardo chegou a 2 metros, a 200 centímetros? Pense aí direitinho. Na página 71, a gente tem a questão 4, que diz assim, ó, vimos que 1 metro equivale a 100 centímetros. Calcule mentalmente quantos centímetros. Ó, se 1 metro tem 100, 3 metros vai ter quanto? 300, não é? Quando a gente fala de meio, a gente está falando de metade. Então, se 1 metro vale 100, a metade de 100 metros vai valer quanto? 50. Então, toda vez que a gente fala meio metro, 1,5 metro, 2,5 metros, esse meio é porque vale 50 centímetros, tá bom? Então, preste atenção aí na hora de fazer essa questão. Também na questão 5 aí, ó, tem uma experiência que é de Amanda, e ela passou acompanhando durante todo esse tempinho o crescimento dessa planta. E aí você vai ter que olhar e dizer aí, ó, a medida inicial, quanto era que media em centímetros essa plantinha? Tem aí, você pode olhar a imagem. Tanto. O fim da primeira semana tinha quanto? Tanto. No final da segunda semana, ela media quanto? Depois que você colocar todas essas medidas em centímetro, você vai ter que passar essas medidas para milímetro, tá? Aí dá para lembrar, a gente viu que 1 centímetro tem quantos milímetros? Tem 10 milímetros. Então, se 1 centímetro tem 10 milímetros, 3 centímetros vai ter quanto? Certo? 4, 5 e aí sucessivamente. Só que você também tem que prestar atenção que tem letra B, letra C e letra D, tá certo? E aí, justamente, você tem que prestar atenção nessas perguntinhas, ó, porque na letra B está pedindo quantos centímetros o pé de feijão cresceu da medida inicial até o final da primeira semana.
Quantos milímetros o pé de feijão cresceu do final da primeira semana até o final da segunda semana? Quantos milímetros o pé de feijão cresceu da medida inicial até o final da segunda semana? Então, isso aí você vai ter que fazer uma continha de subtrair. Agora, lembre, porque tem uma questão que está pedindo em centímetro e outras estão pedindo em milímetro. Cuidado para não se confundir, certo? Nós temos também aí a página 74, a questão 11 e a questão 12, tá? Na questão 11 tem o seguinte: Rosângela andou por 2 horas. Na primeira hora ela andou 5 quilômetros. Na segunda hora ela andou 3.400 metros. A letra A. Quantos metros Rosângela andou todo? Ó, esse 5 quilômetros, ele está em quilômetro. E na letra A ela quer saber em metros. Então, esse 5 quilômetros você vai ter que transformar para metro. Porque na segunda hora ela rodou 3.400 metros. Então, isso aí você não precisa mudar. Você vai ter que transformar os 5 quilômetros em metro. Lembra quanto 1 quilômetro vale? 1 quilômetro vale 1.000 metros. 1.000. Então, 5 quilômetros vai valer quanto? Aí você vai ter que fazer a continha, somar. E aí vai dar o total de metros que Rosângela andou ao todo. Na letra D, ela está pedindo o seguinte: como essa medida pode ser representada em quilômetros? Desse total aí que você obteve, você vai ter o primeiro número desse resultado, dessa soma. O primeiro número vai corresponder ao quilômetro e os outros 3 vai corresponder aos metros, tá bom? O primeiro número da soma da letra A vai ser o quilômetro e os 3 últimos vai corresponder ao metro, tá? No 12º tem: complete os espaços utilizando a unidade de medida correta. Na letra tem: 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Aí na letra B, 100 centímetros é a mesma coisa que o quê? Que um quê? Equivale a 1 metro, a 1 milímetro, a 1 quilômetro, a 1 milímetro, equivale a quanto? Se tiver com dúvida, é só você voltar no slide que eu tenho todas as medidas. 1 quilômetro tem tantos hectômetros, tem tantos decâmetros. Tá, gente? Qualquer dúvida também, pode mandar mensagem para a tia. Tá certo? Um beijo enorme para vocês. Estou morrendo de saudade de vocês. Beijinhos, meus amores. Tchau.